Beautiful, beautiful, então, meu povo. Hoje, como eu estava dizendo, vamos fazer a última aplicação dessa historinha de referenciais não inerciais. É uma das aplicações mais importantes, porque é uma aplicação que você pode tentar fazer de alguma maneira. Um cara chamado Foucault, que foi um físico francês, ele fez isso e aí percebeu que o pêndulo visto por um referencial não inercial, ele é um pêndulo que muda o plano de movimentação dele. Então, para quem está dentro do referencial não inercial, o pêndulo ele vai girando junto o plano de rotação. Né? E isto prova que nós estamos dentro de um referencial que gira. Né? O planeta Terra ele gira. E por ele girar, nós vamos ver o pêndulo fazendo uma rotação no plano de movimentação dele. Aí esse movimento, né, esse experimento ficou conhecido como pêndulo de Foucault, e aí hoje nós vamos entender esse pêndulo de Foucault matematicamente, beleza? Porque aí matematicamente a gente consegue fazer previsão, né, de resultados, tudo bem? Essa vai ser a nossa brincadeira de hoje. E claro, né, galera, é uma prova cabal e sem contestação que a gente está dentro de um referencial que gira. Você não tem nem desculpa. Não tem nem desculpa. O pêndulo de Foucault é a maior prova, e se eu não me engano, foi a primeira prova experimental que nós estamos em cima de uma superfície girante, tá bom? Porque se não rodasse, o pêndulo não mudava o plano de rotação dele. Então, vamos lá. Esse cara ficou conhecido, então, como pêndulo de Foucault. Então, se um dia vocês encontrarem aí na casa de vocês, ou na rua, um zumbi terraplanista, você pergunta para ele, vem cá, bicho, como é que é o pêndulo de Foucault, hein? Consegue me explicar por que se a gente está em cima de um sistema fixo, por que o plano gira junto, né? Eu gostaria de ver essa resposta. Então, pêndulo de Foucault. Foucault. Acho que é assim que escreve, né? Acho que é. Deixa eu até conferir aqui. Acho que eu estou com o livro aberto bem em cima. Ah, não tem aquele L, tá vendo? Sabia que tinha algo estranho. Pronto. Então, beleza. O que é o pêndulo de Foucault? É o pêndulo normal, como vocês já deviam esperar, né? Só que agora você tem ali ele é livre para girar, né? Ele é livre para girar em todas as direções. Aí você coloca ele para girar num plano. Né? Aqui vamos colocar um esqueminha do seu pêndulo. Aqui a mesma historinha da aula passada, tá, galera? Vocês têm aqui, ó, o eixo Y apontado para o norte do planeta, beleza? Então imagina que você como observador, você está virado para o polo norte, para cima, né, na direção vertical local ali, que é a gravidade local, é o eixo Z, beleza? Para cima, então, é o eixo Z. Seu braço direito está apontado para o leste, né? E o braço esquerdo apontado para o oeste. Pode crer? Essa vai ser a nossa localização aí. Você vai pendurar, então, o seu pêndulo em algum ponto do eixo Z, vai liberar ele e deixar ele girar. Percebam que ele vai fazer um ângulo com a vertical, beleza? Esse ângulo é chamado de beta nesse desenho. Mas a equação de movimento não muda. A equação de movimento, para quem está dentro de um referencial não inercial, é aquela que a gente viu na aula passada, né? Deixa eu escrever aqui, deixa eu fazer assim, senão vai ficar muito... Então, qual seria a nossa equação de movimento? Massa
vezes a aceleração. A gente fez isso na aula passada, né? Lembrando que a massa vezes a aceleração, essa aceleração é medida no referencial não inercial, então ela vai ter que ser igual à soma das forças newtonianas, né? Menos, aí nós vamos aqui introduzir, né? Porque a força gravitacional está aqui dentro das forças, das forças newtonianas, e aí a gente vai considerar o G como a gravidade efetiva, legal? Então a força centrífuga, ela já está acoplada aí dentro, já está inserida aí dentro dessa força F, porque eu vou considerar a gravidade como a gravidade efetiva, e aí eu vou descontar a força de Coriolis, né? 2m, vocês viram lá, ômega vetor R ponto. Legal? Então, fazendo isso, cara, o que a gente vai ter? MR dois pontos vai ser igual. As forças que atuam no nosso pêndulo, nós temos a força peso, então M vezes G, né? M vezes G, e esse G é o G efetivo, mais a força de tensão no fio, menos 2m ômega vetor R ponto. Certo, galera? Bom, o que acontece aqui? A gente vai fazer de novo aquela mesma historinha, né? Eu vou até colocar a mesma figurinha de novo, só para vocês se organizarem. Vou botar aqui, ó. Mecânica clássica. Cadê aquela figurinha do norte? Aqui, ó. Vou botar ela aqui do ladinho. Isso aqui, sei lá. Vai ficar pequeno, deixa eu botar ela aqui. Certo? Esse ômega aqui é o nosso ômega minúsculo. Igualzinho ontem. Tudo bem? Aí vocês estão vendo de novo aí o eixo Z, o eixo Y, né, o norte e o sul. E aí a gente já fez essa conta na aula passada, eu vou só transcrever aqui para cá hoje, para a gente não ficar perdendo muito tempo para ficar fazendo duas coisas iguais. Então a gente já viu que o produto vetorial ômega vetor R ponto, porque curte, galera, quem é o ômega e quem é o R ponto? A gente viu que o R ponto, que é o movimento do objeto, o R ponto não, o R, né, o vetor R. Ele é o x na direção y, coordenada x na direção y, a coordenada y na direção j, mais a coordenada z na direção k. Não é isso? E o ômega, ele tinha apenas duas componentes, uma componente na direção j e uma componente na direção z, na direção k. Porque como ele gira, né, nessa direção, ele só vai ter aqui uma componente para cá, a gente viu isso ontem, e uma componente para cá. Pode crer? Então, nosso ômega ele vai ser um ômega y, que é dado por ômega seno de θ, onde esse θ é a colatitude, lembram disso? Isso da aula passada. Mais um ômega z, e o ômega z é o ômega cosseno de θ. Isso na direção K. Pronto. Então, quando você toma o produto vetorial que aparece lá na nossa conta da força de Coriolis, que é ômega vetor R ponto, né, isso tem aí as coordenadas, você faz aquela conta, a gente fez isso na aula passada, eu não vou fazer de novo, vou só colocar o resultado aqui. Isso é ômega seno de θ, z ponto, beleza? Menos ômega cosseno de θ vezes o y ponto na direção I. Na direção I. Legal? Mais a parte y, que era dada apenas por ômega cosseno de θ x ponto. Na direção, então, J. Mais a direção Z. Aqui vai aparecer um menos, né? Então, menos ômega seno de θ x ponto, na direção K. Pronto, esse é o produto vetorial. Aqui a gente faz, volta lá na equação, né?
Volta lá na equação. Bota assim, ó. Então, nossa equação ficaria com m massa vezes aceleração. Bora abrir, então, ó. Quem vai ser a aceleração? Vai ser a aceleração no eixo x na direção y, mais aceleração no eixo y na direção j, aceleração no eixo z na direção k. Tudo isso é igual, então, a quem? A nossa força gravitacional, galera. Lembrem que o G ele está na direção K, né? Só botar aqui de novo, ó. Se ele está na direção K, esse G aqui, ele vai ser um G. Não vou botar G0, porque eu já estou considerando o G efetivo, né? Então vai ficar menos G na direção K, porque ele aponta na vertical local, né, na direção K. Então a gente escreve, no lugar da força peso, mg, a gente escreve menos mg na direção K. Legal? Beleza. Mais atração. Quem é a atração? Olha, isso aqui é um vetor, então isso aqui vai ter uma componente tx na direção y, mais uma componente ty na direção j, mais uma componente tz na direção k. Belezinha? Vamos colocar esses caras aí. Então, mais uma atração. Então, tx na direção y, mais ty na direção k. Depois aqui embaixo, mais tz na direção, ty na direção j, né? tzk. Pronto. Menos, agora, a força de Coriolis. E quem é a força de Coriolis? 2m, vamos fatorar o ômega logo, né? E aí, agora nós vamos ter as componentes. Vamos já colocar assim, ó. Tá vendo que eu tenho 2m ômega vetor r ponto? Tô para cá, hein? Então, vai ficar 2m ômega vezes tudo isso que apareceu aqui, ó, esse produto vetorial todinho. Então, ficaria 2m ômega, fatorei o ômega, seno θ, z ponto, menos cosseno θ, e cosseno θ, y ponto, isso na direção i, pode crer? Mais, eu vou fazer assim, ó, 2m ômega, aí fica cosseno de θ, x ponto na direção j, menos 2m ômega seno θ x ponto na direção k. Entenderam o que eu fiz, né? Só substituir lá o nosso produto vetorial. Bom, o que a gente vai fazer? Cara, temos algumas aproximações a serem feitas aí, né? Primeira aproximação, deixa eu até escrever aqui, ó. Aproximações. Essas aproximações, elas são válidas, tá? Do ponto de vista prático. E elas, cara, ajudam muito a gente a fazer a conta, porque, como vocês podem ver, esta equação diferencial não é uma equação tão simples de ser resolvida, né, cara? É uma equação que é um pouquinho intrincada, e você tem várias componentes acopladas. Você tem a componente I misturada com a componente Y e Z, né? Velocidade no eixo Y, velocidade no eixo Z. Então, elas estão meio que embaralhadas aí. Então, a gente precisa fazer algumas aproximações para a gente conseguir fazer as contas, e essas aproximações não são fora da realidade, obviamente. Então, a primeira aproximação, o ângulo beta é o ângulo lá do nosso pêndulo. A gente faz esse ângulo ser muito pequeno. Então, muito menor que 1 radiano. Legal? Outra aproximação que a gente vai fazer. Como o ângulo beta é muito pequenininho, galera, ele oscila pouco, né, em relação ao geral. E aí você vai ter uma situação em que o Z, a coordenada Z, ela praticamente não muda, certo? Apesar do bichinho tá fazendo uma oscilação, como você tem um ângulo muito pequeno, é como se o pêndulo lá embaixo ele andasse em linha reta, aproximadamente uma reta. Isso é feito, galera, considerando que o L, o comprimento do fio, é muito grande, tá
bom? Aí, como o comprimento do fio é muito grande, você solta ele de um ângulo pequeno, ele fica oscilando ali embaixo, né, numa reta, praticamente numa reta. Então, a componente Z praticamente não muda, né? Se a componente Z praticamente não muda, isso quer dizer que você não tem velocidade no eixo Z. Pode crer, ou seja, o pêndulo não sobe e nem desce. O pêndulo não sobe e nem desce. Então, se você olhar para o desenho, quem seria a componente TZ? Deixa eu botar aqui um vetorzinho. A componente TZ seria uma componente aqui para cima, né? Ó. Essa seria a componente TZ. TZ, certo? E o ângulo que ela faria com essa vertical aí seria exatamente esse ângulo beta. Não é isso? Então, olhando para o desenho, você já sabe quem é esse TZ. Esse TZ nada mais é do que o T vezes o cosseno de beta. Certo? E como a gente está aproximando o cosseno de beta como muito pequenininho, cosseno de um ângulo muito pequenininho é 1. Então, a gente aproxima isso aqui para T vezes 1, ou seja, o próprio T. Né? Só que, além dessa força aí, você tem a força-peso. Deixa eu copiar esse cara aqui. Quem é a força-peso? A força-peso é um cara que aponta na direção Z, só que para baixo. Esses caras aqui, então, é M, G. Certo? Então, se a gente está fazendo a aproximação que o cosseno de beta é próximo de 1, então a tração TZ é igual à própria tração T, que vai ser igual ao próprio peso, mg. Então, esse cara aqui vai ser igual mg. Tudo bem? São aproximações. Aí você pode falar, bom, professor, e o Tx e o Ty? Vamos lá, o Tx e o Ty ele vai sair de uma semelhança de triângulo jazinho que a gente vai montar ali. Tudo bem? Jazinho monta esse cara. Mas vamos inserir essas aproximações na nossa equação para a gente ver como é que ela vai ficar. Ó. Então, primeira coisa que vai acontecer aqui. Deixa eu até trocar de cor. Pronto, roxinho. Olhem para esse MGK. Isso aqui é o peso, né? Está na direção K. E esse MG é o mesmo TZ, ó, da minha aproximação. Então, eu posso simplesmente mandar embora esse cara. Outro cara que vai embora é o Z ponto, porque eu chamei o Z ponto de 0. Então, onde tiver Z ponto aí, morreu. Só tem aí, então acabou. Beleza? Então, essa é uma primeira aproximação. Vamos ver como é que vai ficar a nossa brincadeira aqui depois disso. Já vou abrir assim, ó. M, X dois pontos na direção I, mais M, Y dois pontos na direção J, mais M, Z dois pontos. Aí eu nem preciso do Z dois pontos, né? Porque se o Z ponto é 0, o Z dois pontos também é 0. Então esse cara aqui também morreu. Então eu tenho uma equação para o eixo X, uma equação para o eixo Y. Isso vai ser igual então, a TXI mais TYJ, e aí o restante que ficou lá. Vamos ver quem ficou? Então, TXI, TYJ, vou ficar com menos, estão vendo aí? Ó, vai dar mais, então vai dar 2m ômega cosseno θ, y ponto. Então, mais 2m ômega cosseno de θ, y ponto na direção I,
Quem mais? Ó, agora esse cara na direção J, 2m ômega cosseno θ x ponto. Então, vou botar aqui embaixo, mais 2m ômega cosseno θ x ponto J, J, mais a parte em Z, que é menos 2m ômega seno θ x ponto. Menos 2m ômega x ponto. Não é isso? X ponto aqui é um seno de θ. Qual direção que é? IJK. Aí. Seno K. Acho que é isso, né? É isso. Bom, na direção K, a gente não tem uma equação que pode ser, né, resolvida de uma maneira interessante. Então, essa direção K, isso aqui tudo vai ser igual a zero, né? Então, a gente não precisa ficar se preocupando com essa direção K aqui, ó. Tudo bem? A gente pode deixar ela de fora da brincadeira. E aí, uma dessas direções aí vai ter que dar um menos, cara. Deixa eu ver o que eu fiz. Uma dessas aí vai ter que dar um menos. Cadê você? Então... Ah, é porque... Tá. É porque aqui é um menos, né, galera? Porque é um menos lá desse menos aqui, ó. Que vem aqui. Então, aqui é um menos e aqui é um mais. Tem que inverter esses caras aí. Beleza, então a direção J ficamos com menos. Pronto, fechou. Um deles tinha que ser menos. Bom, agora vamos olhar para as componentes Tx e Ty. Fecha um triângulo aqui, ó. Deixa eu fazer com... tracinho aqui, ó. Fecha esse triângulo aqui. Esse. Esse mesmo. Vocês vão ver que desse triângulo, galera, vocês podem tirar a seguinte deixa eu trocar de cor. A seguinte semelhança entre esses lados aí. Vocês estão vendo dois triângulos, um pequeno e um grande? Um pequeno é formado por esse grandão aí. O outro vai ser formado por esse cara aqui, ó. Deixa eu botar fininho. Vou fazer aqui. Tá vendo? Então, esses dois triângulos eles são semelhantes. Se a gente fizer a razão entre os lados, por exemplo, olha só, esse lado TX, ele vai ser proporcional. Primeiro, né, esse lado TX, vocês estão vendo que a componente TX aponta para o oeste. O oeste, ele é uma componente negativa. Vocês estão vendo? Então, o TX, ele é automaticamente com um sinalzinho de menos na frente, ó. O TX é igual a menos alguma coisa. E por proporção, eu posso falar que esse TX, ele vai ser proporcional, né, a esta componente aqui, que é o T. Esta componente aqui, ó, é o T. Isso do triângulo pequeno. Do triângulo grandão, o lado que vai dar o mesmo, né, a semelhança lá vai ser o X do triângulo grandão, dividido pelo comprimento do fio, que é L, que ele já colocou aí. Estão vendo? Enxergaram a semelhança?
Tx, então, está para x, assim como a tração está para o comprimento L, né? Porque eles estão na mesma reta suporte, digamos assim. Beleza? Assim como eu posso brincar com TY também. Olha quem é o TY. O TY, ele aponta para o sul. Então, ele também vai aparecer com um sinalzinho de menos na frente. Então, fica TY, vai ser menos alguma coisa. E aí, o TY, ele vai ser por T, beleza? TY dividido pela tração. Formou-se, então, essa reta suporte aqui do L, né? Isso vai ser proporcional ao lado de lá, outro triângulo semelhante. Ó. O lado de lá, galera, vai ser a coordenada y sobre L. Enxergar aí, eu sei que ficou ruim a gente enxergar de longe, mas a semelhança de triângulo vai ser essa aí. Bom, conclusão. Conclusão, deixa eu colocar aqui, ó. O Tx, ele vai ser igual a menos mg, né, que é a tração, x sobre L, e o Ty, ele vai ser igual a menos a tração y sobre L. Certinho? Lembrem que esta tração é igual a mg por conta desta aproximação aqui, ó. Certinho? Bom, vamos substituir lá, então? Vamos ficar assim, ó. M, x, dois pontos, na direção I, mais M, y, dois pontos, na direção J. Isto é igual a Tx, que é menos mg, x, na direção I, sobre L. Beleza? Ty menos mg y sobre L na direção J. E aí as duas outras partes, né? Mais 2m ômega, m ômega, cosseno de θ, na direção I. Aí menos 2m ômega, cosseno θ, x ponto j. Prontinho. Legal. Então, vocês estão vendo que, ó, as massas podem ir embora. Não é isso? As massas podem ir embora. E eu posso montar agora uma equação para o eixo x e uma equação para o eixo y. Vamos fazer logo, ó. Quem seria a equação para o eixo x? Vou fazer assim, ó. Equação para o eixo x. No eixo x, nós teríamos, então, um x, dois pontos, igual menos gx sobre L, legal, mais 2 ômega cosseno de θ vezes y ponto. Quem seria a equação na direção y? Nós vamos ter, então, y, dois pontos, vai ser igual, agora a componente j, menos g y sobre L, pode crer, galera. Aí, menos 2 ômega cosseno θ y, agora é x ponto. Pronto. Essas são as duas equações para os dois eixos. Legal. Vocês estão vendo que apareceu aí um cara que vocês já conheciam, que é exatamente essa razão G sobre L. Se vocês pararem para lembrar um pouquinho, essa razão G sobre L apareceu quando a gente estudou o pêndulo simples. E aí, esse pêndulo simples, ele tinha uma frequência angular dado por esta razão aí, G sobre L. Então, nós vamos definir aqui um ômega zero, que vai ser, né, ao quadrado,
que vai ser exatamente uma referência à frequência angular lá do pêndulo simples. E apareceu aqui, ó, um cara chamado ômega cosseno teta. Só que o ômega cosseno teta, se vocês forem olhar bem, o ômega cosseno teta é a componente Z do ômega. Então, eu vou chamar esse cara de ômega Z, que a gente simplifica um pouco nossa notação. Então, aqui, ó, eu tenho um ômega Z, e aqui eu também tenho um ômega Z. Certo? Então, ômega Z vai ser igual a ômega cosseno de teta. Diga, Josane. O Y, tá vendo que tá acoplado? É porque o que a gente fez? A gente pegou a componente, só as componentes I, né? Deixa eu sublinhar aqui, então, de verde, por exemplo. Ó. Quem é a componente I? É esta e é esta. Então, eu tenho que igualar só a parte I. Mas quando eu pego a parte I, aparece um X, dois pontos, aparece um X e aparece um Y ponto. Não tem o que fazer. Tá? E é por conta do produto vetorial que apareceu esse Y ponto aí. Então, a gente tem que botar ele no meio do caminho, não tem jeito, não tem como fugir. Assim como a parcela da componente J, né? Então, esse cara aqui, ó, ele tem que ser igual a esse cara aqui com esse cara aqui. Então, apareceu o Y dois pontos, apareceu o Y e o X ponto. Então, você se incomodou bem, cara, porque realmente está acoplado. As componentes estão acopladas. E a gente vai desacoplar elas agora. Como? Bom, antes de desacoplar, vamos reescrever usando essa nova definição aí que eu acabei de fazer, tá? Deixa eu subir para não ficar muito exprimido aqui. Então, olhando para a equação x, o que nós vamos ter? Eu vou até colocar aqui, ó, de vermelhinho. Então, eu vou ter x dois pontos, legal. Eu vou trazer todo mundo para a direita. Então, vai ficar mais esse termo aqui. O g sobre L eu chamei de ômega zero quadrado, né? E esse cara aqui eu chamei de ômega z. Então, eu vou levar o 2 ômega z para a esquerda, ele vem com sinal de menos, então fica menos 2 ômega z cosseno de teta, pode crer? 2 ômega z cosseno de teta y ponto, e aí mais o ômega zero ao quadrado, vezes o x, e tudo igual a zero. Quem é a equação para o y? Bom, a equação para o y, eu vou trazer esse menos 2 ômega z, ele vem somando, então mais 2 ômega z cosseno de teta. Ah, não tem cosseno, né? Já chamei de z. Deixa eu arrumar isso aqui. Então, x dois pontos. 2 ômega z y ponto mais ômega zero quadrado. Ômega zero quadrado x igual a zero. E aqui também, 2 ômega z só que agora tem um x ponto mais ômega zero ao quadrado y igual a zero. Bom, então temos duas equações diferenciais para ser, né, resolvida. Cuidado que o ômega sem o zero, ele corresponde à rotação da Terra, tá? A velocidade angular da Terra. É o que no desenho está escrito como ômega maiúsculo. Eu estou chamando de ômega porque a gente vem falando desse ômega há muito tempo. E o outro, ômega zero, é a frequência
do pêndulo simples, com aquele comprimento L, tá bom? Então, são duas frequências diferentes, não confunde não. O ômega 0 é o ômega da frequência do pêndulo simples, e o ômega Z é a frequência de rotação da Terra. Então, cara, vocês estão vendo que se você desprezar a rotação da Terra, né, ou seja, você faz o ômega igual a zero, você vai ter só a equação, olha que bonito, que você já tinha visto antes. Por exemplo, o eixo X. Essa equação é a equação de oscilador harmônico, que é o pêndulo simples, né? Então, você já resolveu essa equação, você já sabe a frequência, já sabe tudo. Só que o problema é que quando você joga dentro do seu sistema uma frequência de rotação do sistema não referencial, então aparece esse termo intermediário aí, cara. E ele é acoplado com a outra coordenada. Estão vendo? Então fica um pouquinho mais complicado. Mas, então vocês estão vendo que o pêndulo simples, ele é uma aproximação do pêndulo de Foucault. Então aquele pêndulo que vocês estudam lá na física oscilatória, lá no começo do curso de mecânica clássica, ele é um pêndulo onde você despreza a rotação da Terra. Beleza? Aqui já é o pêndulo completo. Olha como as coisas começam a se encaixar, né? Bom, como que a gente desacopla essas duas equações? Para desacoplar, galera, a gente vai então considerar uma equação suporte matemática, beleza? Eu vou chamar aqui uma função eta, só para seguir a mesma notação do livro. Aqui é outro livro. Eu não lembro se é o livro de vocês que usa essa notação. Mas a gente vai escrever o seguinte. Isso vai ser a coordenada x mais i vezes a coordenada y. Ou seja, esse número eta, essa função eta aqui, ó, é uma função complexa. Tá bom? Por que isso? Porque quando você deriva, por exemplo, esse eta, você vai ter eta ponto igual a um x ponto mais i y ponto, e obviamente, né, o eta dois pontos, tudo em relação ao tempo, né? Isso vai ser o x dois pontos mais i y dois pontos. Quando a gente faz isso, tudo fica melhor. Fecha para mim, por favor. A claridade. Obrigado. Bom, volta isso então lá na nossa equação. Nas duas, né, na verdade. Tanto na equação... Vamos voltar, por exemplo, na equação... Fazer assim, ó. Quem seria, então, esse eta dois pontos? Vai ser o x dois pontos. Tudo bem? X dois pontos mais o i dois pontos. O x dois pontos está aqui, ó. O x dois pontos está aqui. Beleza? Na prática, galera, é só a gente somar essas duas equações, né? Esta com essa, desde que a segunda esteja multiplicada por um i, esta de baixo aqui, né? Ó. Na prática é isso. Na prática é isso. Tudo bem? Mas vamos substituir. Quem seria o x dois pontos? O x dois pontos seria, passa esses caras por lá de lá, você teria então 2 ômega z y ponto, legal? Esse é o x dois pontos. Menos ômega zero ao quadrado vezes o x. Entenderam o que eu fiz? Estou escrevendo o x dois pontos. Aí, mais i vezes o y dois pontos. Que é o y dois pontos? É outro cara lá, ó. Vai ser menos 2 ômega z vezes o x ponto mais ômega zero ao quadrado y. Tudo isso igual a zero. Tudo isso igual a zero. Tá bom? Vamos arrumar aqui a casa. Vai ficar assim, ó. Eta dois pontos vai ser igual. Então, eu vou juntar as coisas que podem ser juntadas. Por exemplo, eu posso juntar aí todo mundo que tem o fator 2 ômega z y ponto. E aí, quando a gente faz isso, o 2 ômega z y ponto... Y ponto? Não, 2 ômega z só.
Então, 2 ômega z. Então, aqui fica y ponto, legal, e aqui fica menos ix ponto. Y ponto menos ix ponto, entendeu? Mais, se eu agora juntar o ômega zero quadrado, eu vou ficar com x, menos x, na verdade, então, menos x, certo? Menos x, então eu vou trazer esse menos para cá, que aí aqui fica mais x. E o outro vai ser y. Porque aqui é um menos. Aqui é um menos. Tudo isso igual a zero. Bom, por que isso? Porque vamos entender o que rolou aqui. Esse termo que está aqui dentro, se vocês olharem bem, ele vai ser exatamente esse cara aqui, ó. Só que multiplicado por menos i. Né? Multiplica aí, ó. I vezes o eta ponto. Vai ficar menos x ponto, né? E o i com o i do y fica i com i dá menos, menos com menos dá mais. Então fica o y ponto sozinho. Tudo bem? E esse outro bichinho aqui, ele é o próprio eta. Deixa eu só arrumar aqui. Legal? Então vamos substituir essa historinha aqui, ó. Então eu vou ter aqui o eta 2 pontos, que é uma equação suporte, beleza? É uma equação suporte. Isso vai ser igual a menos 2i ômega z menos 2i ômega z eta ponto menos ômega zero quadrado eta tudo igual a zero. Opa, tudo igual a zero, não, desculpa. Vou botar igual a zero agora. Vou levar todo mundo para o lado esquerdo. Então vai ficar eta 2 pontos mais 2i ômega z eta ponto mais ômega zero quadration eta igual a zero. Pronto. Essa é a equação que a gente tem que resolver. Percebeu que a gente desacoplou? Agora eu tenho apenas uma equação diferencial com uma variável. Quem é a variável? É esse eta. Né? Esse eta. E esse eta é um número complexo. Se eu resolvo o eta, eu sei o x, eu sei o y. Né? Porque esse eta aí deve ter uma parte real e uma parte imaginária. A parte real é do x, a parte imaginária é do y. Resolveu o nosso problema. Lindo, lindo. Agora, como resolver isso? Bom, sabemos que uma solução particular, a gente tem que resolver isso pela a equação solução particular, aí vai ter equação característica, depois a gente monta a equação geral, não é isso? Então a gente sabe que a solução disso são exponenciais, a gente só não sabe o jeitão da exponencial. Então a gente propõe uma solução particular da seguinte maneira, ó. Então, vou colocar aqui, solução particular. Solução particular. Esse eta, né, que claro, depende do tempo, ele vai ser igual a uma exponencial de RT. Você lembra que a gente fez isso lá para o... acho que foi o oscilador amortecido, né? O oscilador amortecido também era isso, era uma derivada segunda, uma derivada primeira e a função. E esse termo aqui, junto à derivada primeira, era o termo dissipativo, vocês lembram disso? E aí a gente fez os mesmos passos, propôs uma solução particular, montou a equação característica e aí fez a solução geral. Então, vou fazer a mesma coisa. Vamos lá. Então, quando a gente propor essa solução particular, vamos fazer aqui com calma. Quem seria o eta ponto? O eta ponto é R vezes exponencial de RT. Não é isso? E quem seria o eta 2 pontos? Aí cai de novo o R, fica R quadrado vezes exponencial de RT. Legal?
Substituindo, então, lá na nossa equações, olha aí, ó. No lugar do eta 2 pontos, vai entrar, então, r quadrado, exponencial de r t, beleza? Mais, agora vamos substituir a outra. Opa. Aqui fica 2i ômega z, vezes o eta ponto, então, 2i ômega z, vezes o eta ponto, que nada mais é do que o r, vezes a exponencial de rt, legal? Mais o ômega zero ao quadrado, vezes exponencial de rt. Tudo isso igual a zero. Legal, galera? Vamos colocar a exponencial em evidência, e aí a gente vai ter a equação característica prontinha para a gente. Então, exponencial de rt fica r quadrado mais 2i ômega z vezes r mais ômega zero ao quadrado. Tudo isso igual a zero. Pronto. Agora sim. Equação característica. Vai ser R2 mais 2i ômega z r mais ômega quadrado. Tudo isso igual a zero. Beleza? Bom, Bhaskara, né? Se é Bhaskara, ficamos com R é igual B ao quadrado. Então, B ao quadrado vai dar... Na verdade, menos B, né? Primeiro, então, menos B, menos 2i, ômega z, menos B, mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado. Aí, o B ao quadrado vai dar 4, só que com menos aqui, né, galera? Porque i ao quadrado é menos 1. Então, menos 4, ômega z ao quadrado. Então, B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. O A é 1 e o C é ômega zero. Então, vai dar isso aqui. Tudo dividido por 2 vezes 1, que é o 2A. Bom, então, já deu para ver, né, que vai sair um 2 aqui. Vai ficar assim, ó, 2 e ômega, fazer com calma. Menos 2 e ômega z, mais ou menos. Vocês estão vendo, galera, que vai aparecer aí um menos dentro da raiz, e o 4 eu posso fatorar. Eu posso fatorar o menos 4, na verdade? Qual é a raiz de menos 4? A raiz de menos 4 é 2i, porque a raiz de menos 1 é i. Então, aqui fica 2i, legal, que multiplica a raiz de quem? De ômega z mais ômega zero. Tudo bem até aí? Tudo dividido por 2. Tudo dividido por 2. Bom, 2 com 2 morreu. 2 com 2 morreu. Aqui, galera, nós vamos fazer a seguinte aproximação. Morreu com esse 2. Então, deixa eu só repetir aqui. Fica R é igual a menos I, que multiplica ômega Z, mais ou menos a raiz, ficou meio torto, ômega Z, mais ou menos a raiz de ômega Z ao quadrado, mais ômega zero ao quadrado. Bom, então aqui a gente tem uma nova aproximação a ser feita. Qual seria ela? Pensa no seguinte, vocês lembram que a gente calculou a frequência angular de rotação da Terra? A frequência angular de rotação da Terra deu alguma coisa do tipo 7 vezes 10 a menos 5 radianos por segundo. Estão lembrando disso? Mais ou menos 7 vezes 10 a menos 5. Então é da ordem, cara, de 10 a menos 4 radianos por segundo. Esse ômega ao quadrado,
esse ômega zero ao quadrado é o período, é a frequência do pêndulo. Então, você está comparando uma coisa que é a rotação da Terra, que é bem pequenininha, com a frequência ou período do pêndulo. Então, enquanto... Vamos colocar em tempos. Vamos colocar em tempos. Enquanto nós temos aí um cara que tem um período muito grandão, né, que é o... Como é que fala? É o período do pêndulo simples, que é da ordem de quê? De segundos, né, cara? Dependendo do comprimentozão lá do negócio, que é G sobre L, você é da ordem de segundos. Isso pode ser 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Com o outro que, cara, é a rotação da Terra, né? Então é da ordem de muito tempo, né? Como aqui são as frequências, então esta frequência aqui, ela é tipo 10 a menos 5, 10 a menos 4, e quando você leva ao quadrado, ela vai para 10 a 8. Quando você compara esse cara com esse cara aqui, esse cara prevalece, o ômega zero prevalece, tudo bem? Por quê? Porque é a frequência do... É a frequência do pêndulo simples. Então, esse cara vai ter uma frequência aí de meio hertz, 1 hertz, ou seja, de unidades, enquanto que o outro vai ter frequência de, cara, 10 a menos 4 hertz. Botar ao quadrado, fica muito mais distante. Tá bom? Então, a gente vai desprezar esse negócio, de maneira, então, que esse R aí, que é nossa exponencial, ela vai ser aproximadamente igual, então, vou botar assim, ó, menos I, né? Tinha um menos ali na frente, não tinha? Tinha. Menos I, ômega Z, marromeno, ômega zero. Marromeno, ômega zero. Aí você pode falar, professor, por que aqui você não vai desprezar o ômega Z? Porque eu não quero. Aqui, apesar de ser bem distante, eles não estão ao quadrado. Né? Quando fica ao quadrado, é que eles ficam bem mais distante ainda. Ok? Mas aqui, eles não estão ao quadrado, apesar de ser bem diferente um do outro, aqui fica bom para a nossa aproximação, porque quando você jogar na solução geral, o que seria a solução geral, então? Nossa solução geral vai ser escrita como sendo um eta de t, e eu estou acabando, tá? Eta de t é igual a uma constante, né? Por exemplo, eu posso chamar de aqui, eu vou chamar de constante b, porque eu vou chamar de A outra coisa jazinho. Então, eu vou chamar de uma constante B vezes o RT, mais uma constante C, exponencial de menos RT. Não é isso que é a solução geral? É isso. Então, esse eta vai ser igual a B exponencial de menos I ômega Z. Ômega Z. Aí eu vou escolher agora o sinal de mais, tá? Escolher o sinal de mais, então... mais ômega zero, tudo isso vezes o tempo, mais o C exponencial de menos I, ômega Z, menos ômega zero T. Opa, T para fora. Sim. Show? Vamos colocar esse ômega Z em evidência, porque ele é igual para os dois. Então, fica assim, ó. Eta de T vai ser igual a exponencial de menos I ômega Z vezes o tempo, que multiplica B exponencial de menos I ômega zero T mais C exponencial de I ômega zero T. Pode crer, galera. Captaram aí a brincadeira? Só botei para fatorado a exponencial de ômega Z T. Muito bem, bora botar as condições iniciais aqui? Para a gente resolver esse problema?
Vamos supor que eu puxo o pêndulo só no eixo X. Então, olha lá para o desenho do pêndulo. Imagina que a gente vai puxar o pêndulo só em cima do eixo X. Eu vou trazer ele até aqui, ó. Vou trazer ele até aqui. De maneira que quando eu soltar, ele vai ficar oscilando aqui em cima, ó, do eixo X, tudo bem? Aqui em cima do eixo X, para frente e para trás. Então ele vai de A até menos A, uma amplitude aí. Por isso que eu não escolhi o A naquela hora. Tá? Então vamos colocar esse aqui no eixo, que aí eu acho que fica melhor para vocês enxergarem. Vamos supor que você vai ver esse pêndulo por cima. Se você vai ver esse pêndulo por cima, vou fazer assim, ó. Então aqui vai estar o eixo Y. E aqui o eixo X. Então, Y e X. Então, vamos supor que eu largue o pêndulo aqui, ó, nessa amplitude. Isso quer dizer que ele vai ficar oscilando entre o ponto A e menos A. Tudo bem? Isso é o que você espera de um pêndulo simples. Então, as condições iniciais são o seguinte. Em T igual a zero, o que vai acontecer? O X é igual a A. Legal? E o Y é igual a zero. Pode crer? Essa é a nossa condição inicial. E aí eu vou soltar do repouso. Se eu vou soltar do repouso, isso quer dizer que o y ponto é igual a zero, assim como o y ponto, o x ponto e o y ponto. E, obviamente, se esses dois são zero, é porque o eta é também igual a zero, não é isso? Porque o eta é igual a zero. Bom, como o eta, ele é o x mais i vezes y, né? Lembrando aqui, ó. O eta de zero, então, ele vai ser igual ao x de zero mais o y, né? Que foi essa coisa que nós fizemos. E y, sem ponto, de zero. Isso quer dizer que o eta, ele é igual a A, porque o x de zero é A. O y de zero é zero. Então, vamos substituir essa informação lá na nossa equação diferencial. Se eu colocar zero aqui, ó, eu vou matar todas as exponenciais, né? Se eu colocar zero no lugar dos tempos, eu vou ter exponencial ali vai dar 1, exponencial ali vai dar 1, exponencial ali vai dar 1. Então, eu vou ter que B mais C é igual ao eta de zero. E quem é o eta de zero? É o A. Então, eu já posso escrever que o A é igual a B mais C. Estão pegando? A é igual a B mais C. Bom, então, essa é a primeira equação. Eu vou repetir ela aqui, ó. A é igual a B mais C. Pronto. Agora vamos ver quem é a derivada eta de zero. Quando a gente derivar o eta de zero, o eta, né, e botar o t igual a zero, o que vai rolar? Olhem para a equação. Quando a gente derivar, então, o primeiro pedaço, deixa eu ver aqui. Vai cair o menos i ômega. Legal, vai cair o menos i ômega, vezes esses caras aí. E depois a gente vai derivar os de dentro, não é isso? Depois a gente vai derivar os de dentro. Vai ficar assim, ó. Vamos fazer primeiro o eta de t, derivado, para a gente não se confundir. Depois a gente faz o t igual a zero, tá bom? Então vai ficar menos i ômega z vezes a exponencial de menos i ômega z vezes o tempo,
que multiplica B vezes E elevado a I ômega 0T, mais C elevado a menos I ômega 0T. Tá, agora vamos derivar a parte de dentro. Então, mais E elevado a menos I ômega Z vezes T, que multiplica, e agora cai I ômega 0, né? Exponencial de I ômega 0T, menos, então B aqui que eu esqueci de colocar, I ômega 0B elevado a I ômega 0T, menos I ômega 0C, exponencial de menos I ômega 0T. Pronto, essa é a derivada. Agora vamos fazer o T igual a zero. Então vai ficar menos I ômega Z, que multiplica B mais C, certo? Mais exatamente, mais I ômega 0B, mais I ômega 0B, menos I ômega 0C, certo? Tudo isto igual a zero. Tudo isso igual a zero. Bom, se tudo isso é igual a zero, o que a gente pode fazer aqui agora? Derivei certo? X ponto, eta ponto igual a zero. A igual a B mais C. Acho que eu fiz certinho. Estou derivando em relação ao tempo, tem tempo dos dois lados. Errado não tá. Errado não tá. Só ver como é que eu vou ajeitar isso aqui, galera. Só ver como é que eu vou ajeitar isso aqui. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Isso aqui tá certo. B mais C. E quando você derivar o segundo, então, na verdade, o menos vai cair na frente do B e o mais vai cair na frente do C. Deixa eu arrumar isso aqui. Aqui é menos, né? Aqui é menos, aqui é mais, aqui é menos, aqui é mais. Tá. Bom, então aqui o que eu vou fazer? Eu vou acabar desprezando esse primeiro termo aqui por conta do ômega Z, tá? Porque ele é bem pequenininho, então a gente pode aproximar ele de novo da seguinte maneira. Eu vou colocar I ômega 0, que multiplica B menos... B menos C.
tudo isso igual a zero. Tá? Fazendo isso, a gente chega à conclusão de que B é igual a C. Acho que é isso. Se B é igual a C, e A mais B é igual a C, então, olha aí o que vai acontecer. O A vai ser igual, por exemplo, a B mais B, né? Que dá 2B. E aí, a gente chega à conclusão de que o B ele é igual a amplitude dividido por 2. Amplitude dividido por 2. Vamos voltar lá na equação final. Substituir esses resultados aí. Então, B e o C são iguais. A gente chega, então, na seguinte questão. O eta de t, então, vai ser igual a uma exponencial de menos ômega z vezes t, que multiplica, então, lembra que aparecia aqui um b? Pois é, o b é a sobre 2. Então, fica a sobre 2, exponencial de menos i ômega 0 t, mais a sobre 2, exponencial de i ômega 0 t. Pronto. Legal, bota esse a sobre 2 em evidência, e a gente fica, então, com eta de t é igual a uma exponencial de menos i ômega z vezes t, a sobre 2 aqui, né? Então, a sobre 2, exponencial de menos i ômega z t, que multiplica a exponencial de menos i ômega 0 t mais exponencial de i ômega 0 t. Agora, lembrem que quando você abre essa expressão aqui, ó, e elevado a i θ, isso corresponde ao cosseno de θ, essa equação de Euler, né? Mais i seno de θ. Né? Então, percebam, se você somar e elevado, deixa eu botar assim, ó, e elevado a i θ com e elevado a menos i θ, tu tá vendo que se você somar esses dois caras aqui, você vai matar o termo seno, então fica 2 cosseno. Então, tudo isso aqui, ó, dentro do parênteses, vira 2 vezes o cosseno de ômega 0 t. Certinho? Então, a gente chega na expressão final. Eu vou cortar esse 2 que aparece aqui com esse 2 que aparece aqui. E aí, o eta de t, ele vai ser a exponencial de menos i ômega z vezes o tempo, vezes o cosseno de ômega 0 t. Aí você fala, professor, mas a gente não quer na equação para o x e para o y? Sim. Então, se você lembrar que... vamos abrir esse cara aqui de novo, ó. Então, fica assim. Eta de t é igual a que multiplica... Aqui fica cosseno de ômega z t, não é isso? Mais i... Estou fazendo a equação de Euler. I seno de ômega z t, que multiplica o cosseno, acho que cabe ali, que multiplica o cosseno de ômega 0 t. Então, vocês vão ter duas partes. Uma parte real para o eta, que é dado por a cosseno de ômega z t, vezes o cosseno de ômega 0 t, certo? Mais a parte imaginária, que é i a seno
de ômega z t cosseno de ômega 0t. Certo? Então, a parte real está associada ao x e a parte imaginária está associada ao y, como a gente já tinha montado lá. Então, a equação para o x de t vai ser a parte real, a cosseno de ômega z vezes o tempo, cosseno de ômega 0t, e o y de t vai ser igual a aí um seno, né? De ômega zt cosseno de ômega 0. Cara, e aí, olha como isso aqui é bonito, galera. Vocês estão vendo que existem duas oscilações, né? Uma associada ao eixo X, uma associada ao eixo Y. Então, volta lá para o nosso desenho. Deixa eu voltar para esse aqui, que aqui fica melhor. Então, de acordo com as nossas condições iniciais, a gente soltou o pêndulo aqui. Então, inicialmente, ele vai ficar oscilando aqui, ó, no eixo X, nessa direção. Tá vendo? Vai ficar oscilando nessa direção. Com que frequência? Com a frequência ômega 0. Com a frequência ômega 0. Só que... aqui é um menos, né? Aqui vai aparecer um menos por conta do menos lá. Da coisa. Então, aqui é um menos. Menos, menos. Então, aqui no eixo Y aparece um menos. Só que, o que acontece? Esse ômega Z, ele é muito pequenininho. Então, depois de um grande intervalo de tempo, esta contribuição começa a ser significativa, a contribuição do cosseno. E a contribuição do cosseno ser significativa, o que vai acontecer? O cosseno, ele é um cara, né, decrescente no primeiro quadrante. Então, esta coordenada x vai começar a diminuir e o seno vai começar a contribuir bastante para o y. E o y, então, ele vai ter ele vai começar a ser crescente, porque o seno, ele é crescente, certo? Só que com um sinalzinho de menos, na frente. Logo, galera, depois de um determinado intervalo de tempo, o seu pêndulo, ele vai estar oscilando assim, ó. Houve um giro de plano dado por ômega z vezes o tempo. E isso só é perceptível depois de um tempo muito grande. Por quê? Porque o ômega z é pequeno. Então, depois de um intervalo de tempo grandão, esse cara volta a oscilar ali na horizontal de novo. Legal? E como é que você descobre esse período, né? Fácil. A frequência de rotação é essa, ômega z. Então, se você quer saber o período, a gente pode colocar aqui, para não ter que abrir outra guia, né? A gente pode escrever que o período de precessão do pêndulo de Foucault é 2π sobre ômega z, que nada mais é do que 2π sobre ômega cosseno de θ. Então, percebam, se você estiver lá no polo, do planeta Terra, o ângulo aí vai ser 0, né, porque é a colatitude. Então, o nosso pêndulo de Foucault, ele vai rodar junto com o planeta. Ou seja, ele vai oscilar, até que em 24 horas ele vai dar a volta completa, porque está girando junto com a Terra. Agora, se você sai do polo, você vai ter agora um ângulo de cosseno de θ, né, da sua colatitude, então você vai ter um período maior do que 24 horas. Aí você fala, professor, e se eu estiver no equador terrestre? Se você estiver no equador terrestre, você não tem precessão. Por quê? Porque o cosseno de θ vai dar 0, certo? O período, então, torna-se infinito, e aí ele fica, então, oscilando para sempre no mesmo plano. Por quê? Porque o efeito de Coriolis no Equador, ele é 0, né? O efeito de Coriolis no Equador é 0. Tudo bem, galera? Então, você consegue medir o período do pêndulo através do ângulo de colatitude que você se encontra. Ou latitude, né? Se você sabe um, você sabe outro.
Beleza? E a frequência de precessão do pêndulo de Foucault é ω/z. E isto é visto em laboratório. Em laboratório, em alguns museus de ciência tem isso. Tá? Deixa eu tentar montar aqui para vocês. Alguma dúvida com relação ao pêndulo de Foucault? Sacaram aí a brincadeira toda? Deixa eu parar esse compartilhamento aqui e mostrar outra coisa para vocês. Uai, cadê? Não sei, cadê? Aqui. Pronto. Vocês estavam enxergando o que eu estava fazendo? Eu achei que eu tivesse caído. Caí não, né? Beleza. Então, deixa eu compartilhar aqui uma guia do YouTube. Só para vocês terem ideia, como que é uma animação. Olha aqui, ó. Esse vídeo é bem legal. A Foucault pendulum is simply a pendulum which can oscillate freely in any plane. So that even if we rotate the então, esse é o plano de the oscilação plane do of the pêndulo, tá vendo? pendulum remains Em cima de uma stationary. plataforma rotatória. Imagine a person rotating with the stand. With respect to us, the plane of the pendulum is stationary and it is the person who is rotating. But with respect to the person, he himself and the stand is. Então, olha só. Se você estiver parado no chão, olhando para esse pêndulo aí, você vai ver o pêndulo oscilando sempre no mesmo plano. Tá certo? Por quê? Porque você está no referencial inercial, quando você está na grama aí, olhando para esse troço. Agora, se você se coloca em cima do referencial rotatório, você vai para o referencial não inercial. E aí, nesse caso, você não vê mais o pêndulo oscilando no mesmo plano. Você vê o pêndulo agora mudando o plano de oscilação, que é exatamente essa precessão que a gente falou agora. Stationary. Olha só. Tá vendo o plano rodando? So, it must be the plane of the pendulum that is rotating. É essa sensação que você tem dentro de um referencial não inercial. This effect can be observed even if we don't rotate the pendulum. This is because the Earth is rotating. Então, olha só, é isso que ela vai fazer, ó. We can see that the Earth and the person is rotating while the plane of the pendulum remains stationary. Ó, que legal essa visão. Tá vendo o plano rodando? Porque você está num sistema But the rotatório. person will see something different. Aí esse já é o With referencial em respect to cima. him, Não, it é o is nosso the plane that referencial. is rotating. A gente vai ver o pêndulo fazendo isso, ó. Essa é a precessão This dado para aquele effect ômega still Z. occurs even if the pendulum is not Olha directly que at the bonito. poles. But the speed of rotation Aquilo que eu decreases estava as we falando move do away período, ó. from the poles. In fact, we can find our latitude just by measuring the time period of a Foucault pendulum. Also, Foucault pendulum is an excellent demonstration that shows that the Earth rotates. Pronto. Essa é a animação. Agora, deixa eu pegar um caso real aqui de um museu. Ó, esse aqui dá para vocês captarem bem o que eu quero. Durante este vídeo, preste atenção ao pêndulo. Se olhar tempo suficiente, parece Deixa eu botar mais para frente. metros e oscila livremente, independentemente. Então, olha só, geralmente o que esses oscila caras livremente. fazem nos museus? Eles colocam vários pinos em volta de um círculo, tá? E aí faz o pêndulo com uma ponta. Essa ponta, ela vai batendo nos pinos à medida que ele vai oscilando. Então, você deixa lá a mesa parada com os pinos em volta e faz o bicho girar. Independentemente do edifício.
A rotação observada não depende da massa da esfera, nem do comprimento do fio. Observa agora com atenção, porque dentro de momentos o pêndulo vai derrubar o pino que está no plano da Terra, o que comprova que a Terra gira sobre o seu eixo. Aí tem que esperar um tempão. Vocês estão vendo que aí, por exemplo, é Portugal. Portugal tem uma latitude que não é no Equador, né? Então, se você fizer a conta, se eu não me engano, aí vai dar cerca de 40 horas que ele falou para dar a volta completa. Então, demora um bocadinho. Mas, 1 hora derruba o pino, ó. Não vai ser nessa, vai ser na próxima, provavelmente. Porque a Terra está girando. Então, o pêndulo vai girar junto. Pra gente. A qualquer instante... Ó, derrubou. E aí está. Vai derrubar do outro lado também agora, ó. E agora ainda vai derrubar o pino do outro lado. Para finalizar, gostaria de referir que se o pêndulo estivesse localizado no equador da Terra, o tempo necessário para derrubar um pino seria infinito, visto que a razão para a rotação do pêndulo de Foucault é a componente horizontal da força inercial de Coriolis, que é máxima nos polos e se anula no equador. É isso. Tudo bem? Bonito, né, galera? Curtiram? Essa é a prova cabal que o planeta gira. E a gente fez a conta e tem experimentos para mostrar, e os experimentos batem com a nossa conta. Então, bicho, a gente não existe nem o que pensar. Tudo bem? Fechou aí? Lindo, lindo, né? Deixa eu parar a gravação. Vocês têm alguma dúvida com relação a alguma passagem matemática ou alguma interpretação física antes de eu parar aqui a gravação? Não? Não? Fechou. Então, deixa eu parar a gravação.